Então vamos, né, amigos, começar o nosso evangelho no nosso lar. Vamos fazendo a nossa prece inicial. Boa noite, Lucinda. Vamos nos preparando neste momento o nosso ambiente, serenando e nos acalmando os nossos corações e pensamentos, nos conectando com a espiritualidade maior. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus e ao Pai Criador por mais uma oportunidade de recebermos juntos as lições do Evangelho. Agradecemos a presença dos mentores da nossa Casa Nova Era, que nos dá tanta sustentação a esse Evangelho. Agradecendo também os mentores nossos individuais, que nos acompanham neste momento no nosso lar. Jesus, que a tua luz e o teu amor do teu Evangelho envolva todos aqui presentes e aqueles que irão assistir depois. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá começar a nossa leitura, essa lição do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos na lição 68. E o tema dessa lição 68 é materialismo. Mas antes de começar a leitura aqui no livro, Emmanuel traz uma questão no início da lição. A reunião pública de 28/9/1959, a questão número 148, que está no Livro dos Espíritos. Eu vou ler. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos aqui. Se a pessoa, o tema hoje é materialismo, tá? Se a pessoa é materialista, foi consequência dos estudos? E se esse estudo pode ter trazido raciocínio perigoso? E está aqui no Livro dos Espíritos, que você quiser acompanhar. E os espíritos responderam que não é verdade que o materialismo seja uma consequência de estudos. É que o homem, ele continua falando, é que o homem tira em tudo uma falsa consequência e pode abusar de tudo, mesmo nas melhores coisas. Por mais que os homens busquem estudos, busquem coisas positivas para a vida dele, mesmo que esse homem acabe assim acaba deturpando as palavras que está recebendo. O nada para esses materialistas, o nada apavora eles, tá? Tá aqui, Kardec, os espíritos falando. O nada os apavora, mas muito mais de que como ele se mostra. A maior parte deles, que são materialistas, porque não tem nada para preencher o seu ser. Não tem nada que preenche o seu ser. Ele é vazio. Ele se sente, ele é materialista, só pensa na parte da vida material. Aí, Emmanuel, tá? E aqui eu passo para o livro Religião dos Espíritos, que Emmanuel traz reflexão sobre esse tema esta noite. E inicia assim: para dissipar a sombra do materialismo e espessar-se no espírito humano, é forçoso que evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhes cercavam as portas. Essa palavra Bizâncio é um nome de uma cidade na antiga Grécia e que hoje tem o nome de Istambul. O povo grego que existia ali era muito distraído, era muito envolvido com as coisas materiais, não se protegia, não vigiava, né, no caso, não se protegia dos inimigos e foram assim atacados. Às vezes estamos assim, né? Muitas vezes nós estamos assim focados, não estamos focados em nós mesmos.
e não prestamos atenção o que está acontecendo ao nosso lado, em nós, o que está acontecendo em nós, um vazio que vem da alma. E Emmanuel continua. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, em vez que o epicurista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer, com o esquecimento da responsabilidade, interpretemos o materialismo como enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível, continua Emmanuel falando, da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho, por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. E essa palavra epicurista era uma doutrina na época filosófica, né, criada por um filósofo grego de nome Epicuro. Então chamava epicuristas o povo. Até difícil de falar, né? A palavra tão difícil naquela época e hoje eu ainda não consigo expressar essa palavra melhor. Epicurista é aquele intelectual que procura só pelos seus prazeres materiais, esquecendo-se das responsabilidades. Emmanuel fala, sem se importar com o outro, chegando ao ponto de violências, de crueldades, de desumanidade, pelo seu próprio orgulho, aquele orgulho cego. E Emmanuel faz até uma comparação, né? Está aí no livro, com referente ao câncer, né? Onde diz que é uma doença que é invisível, né? Que tem metástases perigosas, que é invisível, né? E vai chegando aos poucos. E continuando a ler. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. O materialista esquece de si mesmo, né? Não se preocupa com as consequências de seus atos, não se preocupa com o bem-estar do outro e não acredita no passado nem no futuro. Para eles, tudo acaba aqui, tudo. E a nossa vida não acaba. É porque temos a nossa vida que vem do Pai, desse Pai Criador. Somos filhos dele e somos ligados a ele por toda a eternidade. E Jesus veio aqui para nos ensinar, nos ajudar a encontrar esse caminho do amor, o caminho da paz entre nós, para que juntos sermos pessoas melhores, pessoas do bem. E poder também resgatar algumas situações que deixamos em aberta, né? Em outra desencarnação. Mas que hoje estamos aqui tendo essa oportunidade de nos acertar, não é mesmo? E continuando. Convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por intermédio... Convençamos-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Quer dizer aqui, Emmanuel, que a nossa busca da fé em Deus, como está essa nossa ligação com esse Pai Criador? E ele continua, vinculemos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante,
acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. E o livro nobre que ele fala aqui é os ensinamentos do Mestre Jesus. E para acender essa nossa fé, a nossa luz, é importante propagar o Evangelho. Estamos passando o Evangelho, passar os conhecimentos que já nós adquirimos, colocando em prática, por exemplo, divulgando, porque nós sendo exemplo a outras pessoas, divulgando a existência de uma vida futura, que há um novo recomeço para um dia podermos alcançarmos um grau de espiritual pleno, né? Que tem uma escala, um grau para nós um dia chegarmos mais próximo ao Pai Criador. Então ele fala aqui, amparar as crianças, amparar os jovens, dar a eles uma base moral cristã, dos ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. E quando crescerem, essas crianças e jovens têm a sua escolha para decidir o caminho, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Recebemos essa informações, né? Essa ajuda, e crescemos, temos as nossas escolhas para decidir o caminho que nós quisermos. Todos nós temos esse livre-arbítrio, podemos colocar em prática a qualquer momento. Então, continuando. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos o pão ao estômago faminto e o alfabeto ao raciocínio embotado, né? Então, através dos cursos que nós podemos chegar perto, através dos estudos do Evangelho com as obras de Kardec, que nos deixou tão esclarecedora, né? Possamos assim nos preparar para o futuro, buscando leituras, assim como Jesus deixou as lições, deixou o caminho para nós seguirmos esse futuro, buscando as leituras construtivas e que através dessas possamos refletirmos, meditar, fazer uma mudança interior. Boa noite, Kelly. Emmanuel fala para buscarmos o alimento. Ele fala aqui para buscar o alimento do corpo e o alimento espiritual, para nos fortalecer o nosso espírito, não descartar, não colocar de lado as oportunidades que nos chegam para aprender, que nos chegam para nos trazer um conhecimento de nós mesmos, buscar nos conhecer a si próprio, para que essa mudança seja mais rápida. Puxa, eu sou assim, né, dessa forma. Então, a gente tem que se conhecer para poder fazer essa mudança. Seguindo o quê? Seguindo os exemplos de Jesus, que é o exemplo do amor, do perdão, da compaixão, amando aos nossos irmãos, amando ao próximo como a nós mesmos, né? E continuando. Plantemos no culto da caridade o culto da escola. E finalizando, sobretudo considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta, né? Tá vendo do nosso exemplo? Que o exemplo chega primeiro até que a palavra, porque a pessoa vê, nossa, quando a pessoa como ela mudou, tem uma mudança, ela está mais tranquila, está mais paciente, está mais amorosa. Então a pessoa vê a nossa conduta, os nossos exemplos, chega bem mais rápido, né? Então é importante estudar sempre, porque tem muitas coisas que nós ainda não sabemos.
para nos conhecermos melhor. Porque tem sempre algo que ainda não entendemos. E é isso que é falado, é pedido tanto, para estudar, estudar. E ter a disciplina, né? Que Emmanuel sempre fala para nós, né? Então, para saber se cuidar, se proteger dessas influências negativas que nos envolvem, às vezes, que, né, todo o tempo, temos que saber como, que possamos passar ao outro o que já sabemos. Para passar a outra pessoa as nossas experiências, os nossos conhecimentos da doutrina espírita. Então, Emmanuel fala, temos que estudar e temos que passar os estudos, as lições do mestre, para que tenhamos mais fé, tenha a certeza de onde viemos, para onde estamos fazendo aqui e para onde vamos, né? Porque é essa fé que é ela que nos move todo o tempo. Ela é um motorzinho dentro de nós. A gente tem que deixar esse motor ligado direto. Não é para desligar, não é para desanimar. É para buscar essa força nessa fé e nesse Pai Criador. Que nos dá um bom ânimo, né? Nos traz alegria, nos traz a serenidade para poder lidar com o outro, para poder falar com o outro com amor, enfrentar as nossas aflições, tendo a certeza que nunca estamos sozinhos. É isso que Emmanuel nos traz a lição de hoje. Boa noite, Darcy. É essa lição que Emmanuel nos trouxe, que é falando sobre o materialismo. Finalizando então essa lição, agora vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo, acompanhem, tá, gente? Aí, com o seu Evangelho. Nós estamos no capítulo 5 e estamos no capítulo 5, vou citar o item 1, 2 e 3. Este capítulo fala dos bem-aventurados os aflitos. São as bem-aventuranças, que mais ou menos tem, acho que umas 7 ou 8 bem-aventuranças que Jesus deixou. Então, inicia assim, o primeiro item. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O item 2 é: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rirais. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então, quando ele fala, mas ai de vós ricos, que são cita os materialistas, que já lemos de Emmanuel, né? Jesus, quando passa as bem-aventuranças, gente, ele confirma que é a vida futura, né? Porque ele fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não vai ser consolado nessa, vai ser na outra ainda. Então, que aqui a gente está fazendo ainda muitas coisas que está fora das lições do Mestre Jesus, né? Então, qual é as aflições que está vindo no item 3, né? O item 3 chama a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só pode realizar-se na vida futura. Isso que falei, né? Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso ou mais ainda seriam um engodo, seria um erro.
E qual é as nossas aflições que nós passamos hoje, né? Passamos por algumas aflições. Será que essas aflições, não somos materialistas, mas será que se ganhássemos na loteria, a aflição acabaria? Né? Porque aos materialistas pode até dizer que sim, né? As aflições dele, como eles são materialistas, é só a parte material que interessa para eles. Então, eles iam dizer sim, que acabaria a aflição deles na parte material. Não é o nosso caso. Mas, na verdade, para eles acabaria o quê? As contas atrasadas que tinham que pagar, não é mesmo? Ganhar na loteria não iria resolver, porque não são as coisas materiais que vão solucionar as dores da nossa alma, que vai resolver o vazio e a tristeza que estará o coração, né? Nada vai resolver se eu não buscar a verdade. E a verdade, como cheguei aqui? E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que buscar. E através dos estudos, através da leitura, buscar essas verdades. Nosso planeta é de provas e expiações. E estamos aqui nos deslumbrando com as coisas materiais? Não. Esquecendo-se de que temos um Pai que nos trouxe e nos observa, um Pai que espera de nós evolução e crescimento. Eu ganhei na loteria, que maravilha, né? Ganhar na loteria. Mas e o vazio que irá continuar dentro de nós, de mim? Falta eu me conhecer, quem eu sou, o que eu posso fazer por mim e pelo outro. Buscar essa minha essência, procurar essa verdade. E é Jesus, é claro. E Jesus, ele quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, precisamos buscar essa verdade. Precisamos buscar essa história, a nossa história. Porque não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui só para passear, para comer, para dormir, para se divertir. Não. Mas sim, temos algo aqui a cumprir. Porque as nossas aflições têm uma causa. Que nós mesmos provocamos essas aflições. Um dia, com a nossa conduta. E temos aflições aqui pelas que nós praticamos aqui, que provocamos. Temos que compreender que eu venho de um passado de experiências vividas, que eu fiz na outra. Eu estou nessa hoje para fazer esses acertos dos meus erros anteriores. E hoje aqui encarnada para viver mais uma das minhas encarnações. Eu estou tendo aqui essa oportunidade dessa encarnação. Eu voltarei, mas não para pagar boletos. Eu não vou voltar para pagar boletos, mas sim resolver o que eu fiz de errado na outra, resolver as contas morais, né? O que eu fiz na outra. Eu vou voltar, sim, para resolver essas contas morais com o meu próximo, que é isso que impede a minha evolução espiritual hoje. A Terra é esse planeta que é hospital, aqui é um hospital para os doentes que somos, né? E escola para aqueles que querem progredir, para aqueles que querem estudar, para aqueles que querem se conhecer e mudar, para trabalhar a moral e o lado intelectual. E Deus é justo, né? É um pai amoroso, é um pai bom com seus filhos, que nos dá tanta oportunidade de nos elevarmos até Ele, de encarnação
encarnação, passo a passo, nós vamos alcançando uma escala evolutiva próximo cada vez mais da luz do Mestre Jesus. Não é mesmo? E Jesus nos orienta quando diz, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é mesmo? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nós estamos esperando? Vamos trabalhar. Vamos estudar. Vamos nos melhorar, vamos nos conhecer para fazer essa mudança interior. Então, essa foi a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados dos aflitos. E finalizando, hoje até que eu estou mais rápida, né, para não atrasar. Então, vamos se colocar as águas aí, mesmo que não colocou aí na mesa, no lugar que está, seu lar tem água. Então, vamos fazer as nossas vibrações, a nossa fluidificação das águas no final agora. E assim, vamos num só pensamento, vibrando pelo nosso planeta, pela paz mundial, para que haja a consciência no amor, na paz entre todos. Vamos vibrando por todos os doentes, físicos e espirituais, os que estão em hospitais, estão em seus lares. Vamos mentalizando alguém especial neste momento, essa vibração de luz, de cura, de fé, de esperança. Vamos vibrar por todas as nossas crianças que estão chegando e as que estão aqui, que elas possam serem muito amadas e direcionadas no caminho do bem. Vamos vibrando pelos nossos lares, em especial focando o nosso lar, neste momento que estamos, envolvendo o nosso lar nessa luz de amor, de paz, de equilíbrio, de alegria entre todos os nossos familiares, força e fé. Vamos vibrando por todas as casas que leva a palavra do Mestre Jesus, vibrando muita luz, muito amor, em especial a nossa Casa Nova Era, a todos os colaboradores, aqueles que se encontram afastados, que eles possam ser envolvidos na luz da paz, do amor, da saúde, do equilíbrio, do bom ânimo. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos desencarnados que estão chegando na pátria espiritual, que eles possam ser amparados e envolvidos em muito amor. E assim, Jesus, vamos deixando uma vibração de amor por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa bom ânimo, para enfrentar todas as dificuldades, que possamos estar seguindo o Teu Evangelho, sendo envolvido no Seu amor e na Sua paz. Deixamos a espiritualidade nas mãos delas, Teus irmãos, que possa levar aonde houver mais necessidade. E assim, pedimos a permissão a toda a equipe que nos acompanha, aos nossos mentores individuais e os nossos irmãos que nos acompanham da nossa Casa Nova Era, em todas as tarefas, que eles possam nesse momento colocar em nossas águas o remédio, as energias curativas, o fortalecimento para tirar as dores físicas e espirituais. E assim, Jesus, agradeço a toda a espiritualidade que nos acompanhou nessa noite
finalizando com a prece que nos eleva até o Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, para sempre, hoje e sempre, Jesus, estando conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Devani. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que entraram. E até uma próxima oportunidade. Beijo no coração.